classe está em ordem de separar seus devidos lugares e a palavra está com o professor. Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Louvado seja Deus, nós estarmos mais um dia na casa do Senhor e podemos nos alegrarmos na sua presença, estudando a santa palavra de Deus, que nos orienta para uma vida, para o louvor da glória de Deus. Nós estaremos dando sequência, na nossa lição, a lição número 4 da revista. Deus não brinca com fantoches, afinal temos livre-arbítrio. E nós já vimos até aqui alguns pontos, mas antes de fazer uma recapitulação do que nós já vimos até agora, gostaria de convidar os irmãos para abrirem a escritura em Romanos, capítulo 7. Faremos a leitura dos versos 14 ao 25. Esse texto que se encontra na leitura diária da lição, da lição 4. Romanos, capítulo 7, versos 14 ao 25. O mal indesejado. Diz a palavra do Senhor: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vamos orar ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ilumine na compreensão desse estudo, que estaremos dando a continuidade. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, somos gratos, Senhor, pelo Senhor nos conceder este dia tão maravilhoso para nos colocarmos na Tua presença, louvando na beleza da Sua santidade, dando graças por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, por este privilégio que é estarmos aqui reunidos na comunhão do Teu Santo Espírito que nos congregou, para que possamos louvar o Senhor, buscarmos discernimento a respeito desses assuntos, ó Deus, que somente pelo Teu Santo Espírito possamos compreender e vivermos para o louvor da Sua glória. Eu sou grato, Senhor, pela vida de cada uma das famílias aqui presente, sou grato a Deus pela vida dos meus amados irmãos, por esta comunhão tão gostosa, aonde nos colocamos, ó Deus, diligentes a aprender mais de Ti. Abre o nosso entendimento, Senhor, que nós possamos não apenas compreender, Senhor, apenas intelectualmente, mas vivermos, Senhor, para o louvor da Sua glória. É o que eu Te peço e agradeço pelas ricas bênçãos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Então, irmãos, a respeito dessa questão da liberdade, onde nós temos essa grande questão levantada, muito discutida, a respeito do livre-arbítrio, se o homem tem ou não, até esse momento nós vimos que a introdução da lição, ela vai apresentar que a liberdade é o que a humanidade no geral almeja. Todos querem ser livres, e isso é afixado pelos órgãos das Nações Unidas,
né, como sendo fundamental para que o ser humano possa viver. Porque é impossível que uma pessoa possa viver prisioneira, presa, sem liberdade, sem poder exercer as suas capacidades, aquilo que ela sabe fazer artisticamente, intelectualmente, que ela possa poder se locomover, ir, vir. E nós vimos que esse é o que toda a humanidade almeja, né? E no primeiro ponto nós vimos que a nossa liberdade, ela é racional. Porque é como eu já havia dito, né? É importante que nós façamos as perguntas, mas livres de quê? Livres para quê? Há consequências aí nessa questão da liberdade. Muitas das vezes uma pessoa que almeja tanto a sua liberdade, mas ela pode prejudicar a outra pessoa aquilo que ela considera como ser livre para agir. Então, é importante que ela também seja consciente de livre do quê? Do que ela almeja ser livre. Né? Em que estado ela se encontra, que ela se sente prisioneira, e qual é a real liberdade, que vai fazer bem não somente para o indivíduo, mas também para toda a sociedade, porque nós somos pessoas chamadas a viver em sociedade. O homem não é uma ilha, ele não vive preso, isolado, né? Por isso o desejo de liberdade. As pessoas querem ter comunhão umas com as outras, viverem umas com as outras. E no primeiro ponto, a liberdade, ela é racional. E nós vimos que a própria Escritura vai nos apresentar pontos que mostram isso, de que o homem, Deus comunica ao homem a sua imagem, a sua semelhança. Se nós somos capazes de analisar, pensar, decidirmos entre o bom e o mal, é porque o Senhor nos comunicou aquilo que é inerente dele, que é intrinsecamente do Senhor, né? Por isso, o homem foi dado a ordem de sujeitar toda a criação, né? Todo o mundo criado por Deus, para que o homem possa criar, cultivar a partir daquilo que foi criado por Deus. E essa liberdade, sendo racional, ela é uma liberdade também responsável. Deus sempre colocou diante do homem, nós vimos à luz da Escritura, de que Deus sempre colocou diante do homem para que o homem pudesse escolher viver e não morrer. Então Deus nunca tratou o ser humano, como muitos vão até mesmo usar o exemplo de Adão, né? Como colocando Adão, que é o pai, o cabeça federal de toda a humanidade, como sendo uma criança boba, inocente, que foi colocada diante de uma situação de risco e esperava-se o que dele? Que ele tomasse uma atitude que de fato fosse ter uma consequência má. Mas nós estamos falando de um homem com as suas capacidades intelectuais, as suas faculdades, todo o seu discernimento, de um homem que não havia pecado, perfeito, em condições de fazer uma análise e buscar aquilo que de fato fosse bom, não somente para ele, mas principalmente que glorificasse o seu Criador. Porque esse é o fundamento básico de toda a humanidade. Fomos criados para vivermos não para o nosso próprio aprazimento. É claro que nós temos prazer, Deus, e isso glorifica a Deus. Quando nós comemos um fruto que foi feito pelo poder soberano de Deus, porque Ele fez tudo muito bom, e para que nós pudéssemos viver nesse mundo perfeito criado por Deus, dando glória a Deus. Olha, isso funciona, isso é maravilhoso. Essa água fresca, essa água límpida, mata a sede, isso é maravilhoso. Eu dou glória a Deus nessas atitudes. Não é um simples ato de abrir a boca e de gritar, glória a Deus. Não tem nenhum problema com isso. Podemos fazer isso, mas nós damos glórias a Deus quando nós vivemos no mundo que o Senhor criou, que tudo é muito bom, tudo feito muito bem, mas para a glória de Deus, vivendo disso de maneira que eu me agrado, eu sinto prazer nessas coisas, mas eu sei de quem veio, e a Ele toda a glória. Então o Senhor nos apresenta que a nossa liberdade, ela é racional e ela também é responsável. Nós vimos aí muitos textos dentro da Escritura, Deus sempre colocando diante do homem, ele exercer a sua capacidade de raciocinar, de analisar as coisas. Por isso, Deus dá aquele mandato cultural, né? Aquele mandato social, sujeitai a terra, dominai sobre as aves do céu, os peixes do mar, os animais do campo. Vocês foram chamados para isso. O homem é um fazendeiro de Deus. É aí onde nós entramos naquela doutrina chamada a mordomia cristã. A mordomia cristã. Poxa, mas eu sou pobre, eu não tenho nada. Nós temos tudo. É como Paulo vai dizer, né? Não tendo nada, mas possuindo a tudo. Porque tudo é do Senhor. Dele é os céus, é a terra e tudo quanto nela há. E nós somos o quê? Servos. Para ser o quê? Tomar conta daquilo que pertence ao Senhor. De maneira que nós aprendemos que nós devemos fazer o quê?
darmos o nosso melhor em tudo que nós fazemos, porque nós temos capacidade de analisar, de pensar, de fazer o melhor para a glória de Deus, discernindo o melhor e o pior, né? E agora nós vamos chegar no ponto C dessa lição, que vai tratar a respeito da liberdade condicionada. A nossa liberdade, ela é condicionada. E quando quer dizer condicionada, é que algo nos impulsiona nas nossas atitudes, que algo nos impulsiona a decidirmos entre essa questão de fazermos o melhor, o pior, né? E a lição começa dizendo que quando tratamos de liberdade, não podemos imaginar nossa capacidade de escolha como uma entidade que habita em nós, dotada de plena autonomia, ou seja, não é um espírito, né, que está me dominando para que eu tome essas atitudes. Eu não estou sendo impulsionado por uma entidade ou outra coisa assim fora de mim, que está querendo habitar em mim para me impulsionar isso. Não, imagem e semelhança de Deus. Agora, deturpados pelo pecado, eu sou condicionado às minhas vontades. São as minhas vontades que vão me levar na minha condição de caráter, do que tem no meu coração. As minhas atitudes, atitudes de cada um de nós que está aqui presente, e de todo o mundo, de todas as pessoas espalhadas no mundo, são tomadas de acordo com aquilo que ela almeja fazer, que ela deseja fazer. Então essa liberdade, ela é condicionada, ou seja, como o Lutero vai dizer, né, ela é serva. É uma liberdade que é serva, ela é guiada por esta vontade. Mas isso não quer dizer que é uma entidade que habita em mim, né? Quando tratamos da liberdade, não podemos imaginar nossa capacidade de escolha como uma entidade que habita em nós, dotada de plena autonomia. Essa palavra autonomia, ou seja, ela pode ser sinônima também do que? De soberana. Soberano somente o Senhor nosso Deus, só Ele tem autonomia, só Ele é soberano e domina sobre todas as coisas. E Deus, na sua soberania, Ele tem demonstrado o quê? Graça, misericórdia. Ele tem sido bondoso para conosco, apesar de nós e da nossa condição de seres pecaminosos, caídos, né, devido às nossas atitudes, né, contrárias à vontade revelada de Deus. Isso seria negligenciar o conceito acima que escolhemos de acordo com nossas preferências afetivas. Como nós já vimos, a nossa condição de escolha, ela é racional, né? Nós somos levados a raciocinar, a pensar, a analisarmos. Nós somos chamados a raciocinar também com responsabilidade diante das pessoas que nós temos. Então, somos nós. Sempre o homem é chamado à responsabilidade daquilo que ele faz. Então, as nossas preferências afetivas, avaliações racionais e objetivos pessoais, muitas pessoas vão falar do livre-arbítrio, como sendo isso o quê? O livre-arbítrio, nesse sentido. Mas a verdade é que nossa liberdade de escolha é sempre exercida por nós. Nós exercemos as nossas vontades, como resultado de nossa personalidade, constituída de nossas inclinações e história pessoal, incluídas aí todas as influências culturais e circunstâncias existenciais, ainda que nem sempre da maneira mais consciente. Então, a questão do livre-arbítrio. A palavra quer dizer livre, livre que você pode agir livremente. Só que nós vimos que nesse livremente é chamada a sua atenção para a sua capacidade de análise. É chamada a sua atenção para a sua capacidade de responsabilidade diante das atitudes que você vai tomar. E isso não somente será cobrado de você pela sociedade, que nós já vimos que a sociedade ela é regida pela chamada cultura. E nós já aprendemos que a cultura nada mais é do que o homem exercendo as suas escolhas, as suas decisões, de maneira comum em toda a sociedade sobre o mundo criado. Então isso é o que nós entendemos como sendo o quê? Cultura. Por isso que vai se dizer que há culturas diferentes, porque as pessoas têm meios comuns de haverem o mundo e é aceito por todos. Então eles fazem o quê? Projetam o seu espírito no mundo criado e temos o surgimento da cultura. E essa cultura, ela é chamada o quê? A responsabilidade dos seus indivíduos, as decisões que cada um toma diante desse coletivo, desse colegiado todo, mas principalmente diante de Deus, de maneira que as nossas atitudes
Elas exigem de nós o quê? Capacidade de análise, capacidade de responsabilidade, e ela é direcionada individualmente pelo que cada um traz como sendo o seu modus operandi de vida, aquilo que ele decide, aquilo que ele pensa, e é acatado por todos. Então essa é a cultura. As circunstâncias existenciais em que nós vivemos, ainda que nem sempre da maneira mais consciente, muitas das vezes as pessoas tomam atitudes que não é a mais consciente, que não condiz com aquela cultura vigente e a maneira como é o correto de se analisar e observar a vida, né? Na terminologia bíblica, é o coração que impele alguém a agir de determinada forma. Então nós vamos ver agora, dentro de um contexto aqui de vários textos bíblicos que, como nós já falamos, não são textos aqui aleatórios, pegados de qualquer maneira, mas eles são textos que vão nos dar a maneira de entendermos o que a Escritura trata sobre determinado ponto de maneira sistemática em toda a Escritura, aonde nós vamos ter um colar, né, de textos, aonde um joga luz sobre o outro, iluminando o que a Escritura fala a respeito desse determinado tema, que nesse caso é o que nos move, o que nos condiciona, o que nos leva a agir. E a Escritura vai nos mostrar que é o nosso coração. Na terminologia bíblica, é o coração que impele alguém a agir de determinada forma. Eu sempre gosto de dizer, né, que os Salmos, o saltério todo, o livro de Salmos, ele é o coração do servo de Deus. O que impele as atitudes dele para com Deus, o que impele as atitudes dele para com o mundo. Você vai ver que é sempre se alegrando no Senhor, ainda quando está triste, é Deus a quem ele busca. Então o saltério, ele é o coração do servo de Deus. Ali nós vamos nos debruçar, quando lemos o Salmo, nós vemos o que é o coração humano, nas suas angústias, nas suas alegrias, nas suas frustrações, em todas as suas necessidades, e em todas elas o homem se inclina a Deus, é o que se almeja. Mas nós vamos ver aqui agora o texto bíblico mostrando para nós que muitas das vezes o homem, no seu coração, o que o direciona, o que o condiciona às suas atitudes, nem sempre o leva à vontade, a buscar a vontade perfeita de Deus, né? Vou pedir a ajuda do Diogo. O Diogo vai projetar para nós os textos, né? Já está aí o texto de Êxodo 36:2. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então nós vemos, irmãos, que o coração é dele que vem as nossas vontades, são aquelas coisas que vão nos impulsionar nas nossas atitudes. Então nós vimos ali naquele texto de Êxodo, que logo o povo saindo do Egito, saindo dali, o povo sendo liberto da escravidão para servir ao Senhor, liberto de, para, né? Então nós começamos a entender essa questão de libertos de, para, e o que há que impulsiona no coração do homem, né? E ali eles estavam, Deus reúne o povo, eles eram congregados, e agora eles iriam trazer todos os seus pertences que eles haviam recebido como indenização por aqueles anos de escravidão no Egito, né, para a construção do tabernáculo, da Arca da Aliança, né, de todos aqueles acessórios culticos de Deus, onde o Senhor estaria, né, com a sua presença para a adoração. E nós vimos que Deus falou: olha, Moisés, traga todos os homens hábeis
hábeis para que possam confeccionar, né, os artigos para o tabernáculo, né? E Deus é quem capacitaria esses homens. Mas nós vemos que todo homem que o coração o impeliu para a obra. Então partiu do coração daqueles homens, né, o Alibe e aquele outro irmão, para poder fazer o quê? Se achegar à obra de Deus, para executar a obra de Deus. Eles foram movidos, né, a fazer a obra do Senhor. E Deus os capacitou. Foi o Espírito de Deus que os capacitou a serem mestres, a fazerem aquelas obras ali com esmero, com perfeição, porque eram para o Senhor. Eles tiveram um coração inclinado a servir ao Senhor. Vimos Paulo falando a respeito da oferta, que ninguém contribua, né, com um coração entristecido em contribuir na oferta do Senhor. Eu costumo até às vezes, não é sendo áspero com as pessoas, mas olha, se te dói contribuir para com a obra do Senhor, fique em paz, você não peca se mantém o seu dinheiro no seu bolso. Faça, mas se o faça com alegria. Faça com um coração que sabe na presença de quem está, por que está fazendo aquilo. Que a sua atitude não seja mesquinha, com uma finalidade totalmente contrária à vontade do Senhor. Porque, como nós falamos, tudo é dele e para ele. Deus não precisa de dinheiro. Isso nós temos mais que batido em cima disso. É claro que com o surgimento de falsos profetas, falsos mestres, as pessoas se tornam acanhadas, né, diante dessas situações. Mas o nosso Deus nos chama para levarmos a Ele aquilo que é de agrado dEle, ou seja, de um coração aquebrantado, como Davi vai dizer, né? Então com um coração contrito se alegra ao Senhor, então receberá das minhas mãos uma oferta, então o Senhor se alegrará, porque Ele não precisa dessas coisas, dEle é a prata, dEle é o ouro, tudo é dEle, mas se nós contribuímos com um coração alegre, um coração que se inclina para o nosso Deus, ainda mais falando de pessoas que são regeneradas, salvas pela graça de Deus, mediante a pregação do Evangelho, e que tornaram-se vidas, né? Tiveram novas vidas, foram transportados do mundo das trevas para o mundo da luz, para o mundo do Filho do amor de Deus, que é do reino do Senhor Jesus Cristo. Então nós contribuímos com alegria. E ele vai dizer de novo, né, Pedro ali em Atos, chamando a atenção para Safira, né, e que eles contribuíram com mesquinharia e ainda tentando no coração enganar ao próprio Deus. E nós vemos, é o primeiro caso que nós temos no Novo Testamento de Deus fulminando, né, matando pessoas. Você vai encontrar isso no Antigo Testamento, onde as pessoas têm um entendimento errado, né, de que o Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. Mas espera aí, nós estamos no Novo Testamento. É o Senhor Jesus Cristo, a dispensação da graça, né? Mas o que está dizendo ali? Que com Deus não se brinca, Deus não precisa dessas coisas. Ponha no teu coração isso. É o nosso coração, lembra? Capacidade de análise, capacidade responsável. O Senhor nos chama a sabermos, discernirmos diante de quem nós estamos, para que estamos, de onde viemos, para onde vamos. Somos pessoas inteligentes, conscientes. É por isso que na consequência do texto de Atos vai dizer que nem todos ousavam se juntar ao povo de Deus, porque esse povo não se brinca não. Esse povo é sério, esse povo tem discernimento na presença de quem eles estão. Então, mostra mais uma vez de que o homem, até mesmo o homem caído, o homem pecador, ele tem discernimento e é chamado, e Deus não o tem por inocente. Antes, pelo contrário, o coloca numa condição de usar também essa imagem de Deus que foi manchada. Ela foi trincada, mas não perdida. O homem é capaz de analisar, de pensar e saber em que ele está se metendo e na presença de quem ele está entrando. Então o coração é a sede da personalidade, de onde procedem nossas convicções, desejos, planos, valores, sentimentos, julgamentos. É óbvio que nossas decisões são baseadas naquilo que trazemos no coração. Quem de nós toma qualquer atitude contrária àquilo que nós fazemos, né? É claro que muitas das vezes nós somos colocados a fazer coisas que nós não queremos de fato, né? Mas somos forçados mediante as consequências. As consequências da responsabilidade. As nossas escolhas são responsáveis. No ponto passado nós falamos a respeito de você quer continuar dormindo na cama, quer ficar até o meio-dia dormindo, negando a sua responsabilidade de que você tem que prestar contas no seu trabalho, você tem que prestar contas na sociedade. Você pode.
e você vai sofrer as consequências disso. Então você pode ver que o desejo do teu coração é sempre para ter um conforto, o objetivo que ele quer é esse, mas ele é forçado mediante a cultura, a sociedade, o meio em que você vive, a ir contrário à vontade do seu coração, porque você sabe que se você obedecer aquele impulso que é intrínseco seu, você também tem que arcar com as consequências dele. Você tem que se responsabilizar e não colocar a culpa em ninguém. Não é transferir a culpa para o outro, é ser responsável pelos seus atos. Então, é óbvio que nossas decisões são baseadas naquilo que trazemos no coração. Por exemplo, a decisão de alguém acumular bens terrenos ou valores espirituais dependerá daquilo que ele valoriza mais em seu coração. É o texto aí de Mateus, capítulo 6, versos 19 ao 21. Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse texto ele fala muito, né? Porque ele vai nos apresentar aqueles dois senhores. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou você agradará um e desprezará o outro, e vice-versa. E o cristão, ele é chamado a ter discernimento sobre todas as coisas da vida, nas coisas materiais que são indispensáveis, são necessárias, de fato elas são necessárias para a nossa vida, nós temos que lidar com elas, mas aquilo que é essencial. O reverendo já trouxe essa mensagem, nos mostrando a respeito das coisas que são importantes e das coisas que são essenciais. Os bens materiais são importantes, nós precisamos dele, precisamos de uma casa, precisamos de uma moradia, precisamos de um conforto, queremos ter um conforto, mas essas coisas não são essenciais. O nosso coração, uma vez renovado, restaurado, regenerado pelo poder do Evangelho, mediante a pregação do Evangelho, mediante o arrependimento dos nossos pecados, nós temos os nossos olhos agora abertos para esse mundo, sabendo que nós somos detentores de todas as coisas, porque tudo é do nosso Senhor, e o nosso coração então não se apega a um pedaço de pedra, como sendo algo que é essencial para a minha vida. É por isso que nós vemos aí as pessoas às vezes se surpreendem, né? Ela vê um mendigo falando inglês, ela vê uma pessoa na rua, abandonada na rua, ou muitas das vezes se retirou na rua por vários problemas, que tem um conhecimento tremendo de coisas que é necessário faculdade, eles ficam espantando, nossa, mas é claro. E muitas dessas pessoas que estão naquelas condições ali, foi porque colocaram o seu coração, o tesouro do seu coração, era um bem material, era uma esposa, era um filho que faleceu, e ele perdeu a vida, ele se tornou uma pessoa insana, porque o coração dele estava naquilo. Tem gente que despirulita, desculpa essa palavra, ele enlouquece quando ele tem o seu pagamento roubado, ou ele investe em algo financeiro que não deu certo. Essa pessoa, ela entra numa crise tão grande que muitos tiram a própria vida, porque o tesouro do coração dela está no bem material, está naquilo que é traça, é passageiro, é efêmero, que são coisas que não são duradouras, são importantes para a vida, sim, são importantes. E também não estamos aqui fazendo descaso do amor para com o próximo, não é isso. Mas você percebe o perigo de você ter aquilo como seu Deus, o motivo da sua vida. É isso que é o coração humano quando se afasta da presença de Deus, que está devido à nossa condição caída de pecado. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo vai apresentar esses dois pontos para nós. Aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. E Ele vai nos apresentar para que nós façamos o quê? Busquemos o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Um exemplo que eu sempre gosto de usar é que você tem o teu coração, o tesouro do teu coração é viver para a glória de Deus, é viver para o reino de Deus, é viver para Deus, é viver naquele princípio que nós fomos feitos, dando glória a Deus em tudo. Então tudo para você é valoroso porque foi criado pelo Senhor. E nesse teu caminho, você vivendo dessa maneira, o Senhor vai te dar carro e você vai perder.
O Senhor vai te dar casa e você vai perder. O Senhor vai te dar status e você vai perder. Mas nunca você vai perder o real objetivo da sua vida, que é Deus. Que é Deus. Aí as pessoas se espantam, não compreendem isso e olham, nossa, como esse homem é humilde, né? Ele tem um poder tremendo. Eu acho que porque ele sabe qual é o tesouro do coração dele. Não são bens materiais, não são pessoas, embora, como eu disse, não é desmerecendo as pessoas, não é desmerecendo a esposa, não é desmerecendo o esposo, não é desmerecendo o filho, não é desmerecendo o amigo, mas é sabendo que aquele que é essencial para a vida e vida eterna é Deus, que dá a vida. É o Senhor que nos supre de todas as nossas necessidades. Então é nisso que nós devemos ter o nosso coração. E Ele vai condicionar o quê? As nossas atitudes. Se nós temos o nosso coração condicionados pelo Espírito Santo de Deus para vivermos para a glória de Deus, então a nossa vida será mais feliz com muito pouco. É por isso que Paulo vai dizer, aquele texto que é usado tão errado, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E as pessoas usam isso totalmente fora de contexto para praticarem as maiores bizarrices, as maiores abominações, gastar o que não tem, fazer o que não deve, dizendo que tudo pode naquele fortalece. Então você pode passar fome, você pode ficar doente, você pode perder todas essas coisas porque o seu coração não está nesses bens. O seu coração é condicionado à vontade de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então assim, se nossas escolhas fossem completamente independentes de qualquer causa interna ou externa a nós, elas seriam apenas fruto do acaso. É até difícil pensar isso, né? Como assim? Ninguém age aleatoriamente. É onde nós pegamos esse ensinamento errado, venenoso, pernicioso que está correndo no mundo, né? Principalmente no mundo dito mundo secular, que muitas das vezes a igreja tem abraçado, que é o naturalismo. Né, que são as filosofias humanistas que, não discernindo nem da mão direita da mão esquerda, dizendo-se sábios, anulam essa capacidade de raciocinar, de escolher segundo a vontade de Deus. O homem é bom, é a sociedade quem o deturpa. O homem é bom, e aí nós vemos o homem bom agindo, né? O homem bom. Eu coloquei um videozinho curto, né, no grupo da igreja, os irmãos viram duas criancinhas, né, que o pai fala para elas assim, ó, coloca os doces em cima da mesa e fala assim, ó, não come, eu vou ali, né, vocês não comem, daqui a pouco eu volto. Aí o pai vira as costas, uma olha para a outra assim, vai lá e come. É bonitinho, é fofo, a gente acha bonitinho essas coisas, mas ali está demonstrando o quê? Que o homem não é bom na sua essência. É claro que eles estão agindo ali sem a consciência de quê? De análise, de julgar, de pensar, são crianças. Mas você percebe como elas são direcionadas por o quê? Por uma vontade má, corrupta. Por uma vontade que não é condicionada segundo a verdade, segundo a justiça que provém de Deus. Então o homem não nasce bom coisa nenhuma, isso é um ensinamento errado, herético disso. É herético isso. E as atitudes, as condições que o homem vai colocar é condicionada segundo o seu coração corrupto. Né? E com isso ele leva, não somente fazem o mal, como aplaude também aqueles que o façam. E aí a sociedade cria uma cultura totalmente corrompida, totalmente contrária à vontade de Deus. E depois todo mundo fica se perguntando por que o mundo é mau, onde está Deus? Né? Cadê Deus que não vê a pessoa passando fome? Cadê Deus que não vê as pessoas desempregadas? Cadê Deus que não vê as pessoas doentes e enfermas? Porque nós escolhemos isso em Adão. Né? Assim, se as nossas escolhas fossem completamente indiferentes de qualquer causa interna ou externa a nós, elas seriam apenas frutos do acaso, não existe acaso. Decisões aleatórias, sobre as quais não teremos domínio algum. Adão ou qualquer ateu ou ímpio atual poderia argumentar com Deus que sua desobediência foi fruto do acaso e, portanto, não seria justo puni-lo por elas. Né? Me vem à mente o texto de Romanos, né, no capítulo 3, quando Paulo, fazendo uso, né, de uma argumentação que os mestres usavam na época, onde ele mesmo fazia a pergunta, né, e ele mesmo dava a resposta, que era um método para poder discutir com as pessoas. Os mestres usavam isso para também ensinar os discípulos. Né? E aí a pergunta que é feita, ora, se o nosso pecado traz à lume a justiça de Deus, como posso ser eu punido como pecador? Né? Então assim, eu estou praticando algo para que venha bem. Né? Aleatório, então dizer eu não tenho culpa, foi aleatório isso. Isso nega a soberania de Deus, isso nega que você recebeu a pessoalidade de Deus, que é a capacidade de analisar.
É dizendo que não há Deus. Essa é uma forma de ateísmo, de fazer o quê? De dizer que o homem é autônomo, ele é soberano sobre as suas atitudes. E o homem não é autônomo, o homem ele é criatura de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, mas agora caída pelo pecado. Como Adão foi colocado no jardim diante dessa condição, e o próprio Deus o avisou: no dia em que dela comer, certamente morrerás. Ele não foi colocado ali aleatoriamente, ele foi colocado ali com um propósito, com uma finalidade: viver para a glória de Deus, de maneira que a sua vontade não foi anulada. A capacidade da criatura não foi anulada, ele não é um robô. Antes foi dado a ele capacidade de analisar, de pensar e de pensar responsavelmente, principalmente diante de Deus. Mas ele resolveu, ouvir a mentira, a distorção da verdade, e aí com isso toda a raça humana cai em Adão, sempre voltando. Adão pecou e eu que pago o pato? Não, eu pequei em Adão, nós pecamos em Adão, nós escolhemos vivermos dessa maneira. Mas agora, em Cristo, nós tendo os nossos entendimento regenerado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que Paulo vai nos ensinar. Se o homem natural julga as coisas do seu espírito, quanto mais o homem espiritual que julga e conhece as coisas de Deus, por causa do que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo de Deus, nós discernimos segundo a vontade de Deus, não somente as coisas do homem caído, como também as coisas que são concernentes a Deus. Então, nós somos ainda muito mais indesculpáveis do que aquele que não tem o conhecimento real da verdade de Deus revelada nas Escrituras. Percebe a responsabilidade que nós somos chamados? O pecado, como vai dizer, o pecado do crente é mais pecado do que o do ímpio. Porque ele tem discernimento, ele tem conhecimento da Escritura, ele tem revelação especial dada a ele. Essas coisas que nós estamos falando aqui, quem nos ouve, filósofos, grandes pensadores, vai dizer: nunca ouvi tanta besteira. Eles vão dizer isso de boca cheia. Eles vão falar: nunca ouvi, nossa, e ainda tem gente sentada lá ouvindo isso. Tem gente lá ouvindo essas coisas. Eu ouço isso em redes sociais, conversando com pessoas. Eu ouço isso. Tá, isso aí é o que você crê. Você percebe? É loucura. Para o homem que não tem o coração inclinado pelas coisas de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, porque na nossa real condição caída, todos nós iríamos dizer a mesma coisa: tudo isso aí é balela, tudo isso aí é conto da caronchinha, não faz sentido. Porque para nós faz tanto sentido e para nós é tão maravilhoso e é tão verdadeiro? Porque discernimos segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito de Deus. Então Adão ou qualquer ateu ou ímpio atual poderia argumentar com Deus que sua desobediência foi fruto do acaso e, portanto, não seria justo ser punido por ela. Evidentemente, isso seria um absurdo, porque nossas escolhas são livremente feitas por nós. E nós agora, de novo, focando nesse ponto, é livremente feita por nós, mas condicionada pelo desejo do nosso coração, porque nós não agimos fora desse desejo do coração, senão voltamos para os parágrafos logo de cima, onde seria aleatório. É uma liberdade aleatória, uma liberdade qualquer, Inclusive, por exemplo, se você pega um monte de pedrinhas na mão coloridas e você joga no chão, elas vão cair aleatoriamente, elas não vão formar uma palavra, não vão formar um nome, porque para se formar qualquer coisa é necessário o quê? Um desígnio, ou seja, uma orientação, uma destinação. Então, de fato, é um acaso ali, elas caem de qualquer forma. Mas se eu jogar no chão e ela cai lá: bom dia, Douglas, está tudo bem? Eu vou me assustar, porque foi algo direcionado que formou aquilo, foi algo que tinha um intuito ao escrever aquilo, não é acaso. E assim não são as nossas atitudes. As nossas atitudes não é deixa a vida me levar, não. Ela é condicionada, é uma liberdade condicionada. Porque nossas escolhas são livremente feitas por nós, como pessoas racionais, de acordo com o nosso coração. Então nós somos levados, movidos a tomarmos atitudes segundo aquilo que nos move. Então a nossa liberdade, ela é racional, em cima desse sentimento. Ela é chamada a responsabilidade também dentro desse sentimento condicional do coração.
E é o que move o nosso coração. O que move os nossos corações no dia a dia? O que nos leva a sairmos da cama? O que nos leva a lidarmos com as pessoas? O que nos leva a vivermos dentro da nossa casa, dentro de 4 paredes, né? Inclusive é quando dizem que a pessoa de fato ela é verdadeira, né? Quando ela está sozinha com ela mesma, né? Ela vai de fato fazer aquilo que o seu coração acondiciona. E nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos, né? É aquela que os reformadores vão chamar de nós estamos sempre na presença de Deus. O cristão, o servo de Deus, ele tem essa consciência. Ele sabe que Deus não é territorial, de que os olhos de Deus não são impedidos por paredes. Deus sonda os corações. E louvado seja o Senhor, porque Ele restaurou a semelhança do Seu Filho, Jesus Cristo. E Ele está nos colocando cada dia e cada vez mais a termos uma vida mais semelhante à do Seu Filho. É Ele o nosso alvo. É Ele que nós buscamos espelhar como o nosso foco, né? O objetivo de vida, o objetivo de ser, intelectualmente, como pessoa, na sociedade, que as pessoas olhem para nós e vejam o nosso coração, porque vem Cristo em nós. Então que o nosso condicionamento, o nosso pensar, o nosso agir, seja em Cristo. Ainda é muito cedo, já finalizamos esse ponto. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, pode fazer perguntas. Amém? Ah, sim.
Perfeito. E livre agência. Perfeito. Então, pode falar, irmão. O ruim é que não dá para... Reverendo, o senhor não gostaria de vir aqui na frente para poder falar, para que todos possam entender melhor? Que ainda temos tempo, ainda é 10h28 ainda, e o irmão poder passar isso, e as pessoas fazerem as perguntas referente a esse ponto. Ok. Tendo em vista o que eu disse, que o livre-arbítrio é agir contra a natureza, nem Deus tem. Porque Deus não pode agir contra o que Deus é. Deus não pode pecar, porque Deus é santo. Adão pecou. Daí a razão de nós entendermos que Adão agiu contra a sua natureza. Como nós chamamos isto? De livre-arbítrio. Não poder agir contra a sua natureza é livre agência. Não poder deixar de pecar é uma condição não de quem tem livre arbítrio, mas de quem tem livre agência. Antes da queda, não existia culpa e depravação. A culpa e a depravação surgem com a desobediência, com a queda. Inocente em que sentido? Não, eu tinha consciência, porque Deus havia dito, se você comer, você vai morrer. Deus havia dito isto. Se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Você vai arcar com as consequências do seu ato. Então, se o mesmo comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, nesse sentido, não. No sentido de culpa, de passivo de condenação, antes da queda, não, nesse sentido, Adão não era passivo ainda de condenação. Isto vem depois da desobediência, com a desobediência.
Óbvio, porque nós entendemos que foi Deus quem determinou tudo isto, né? Deus não foi pego de surpresa. Exatamente. Deus havia determinado tudo isto. As razões nós as desconhecemos. Talvez, Deus assim determinou que acontecesse para mostrar para nós que não é só o Deus capaz de fazer tudo, mas um Deus capaz de amar e perdoar. Então, até então, Adão só conhecia o Deus Criador. Com a queda, Adão passou a conhecer o Deus que ama, que perdoa. Talvez, esta tenha sido a razão, mas nós não podemos afirmar com exatidão que tenha sido esta a razão. Talvez. Esse desejo nasce a partir da proposta feita por Satanás a Adão e Eva, de desobedecer a Deus, tendo em vista que, em fazendo isto, Adão e Eva, ambos iam se tornar autônomos, ou capazes de determinar o curso de suas vidas na vida. E com o desenrolar da história, a gente percebe que a filosofia grega, antes do século, precisamente, melhor dizendo, no século V, por meio de um homem chamado Protágoras, passou a entender que o homem é a medida de todas as coisas. Então, o homem é autônomo, o homem que determina o curso da sua existência na existência. No século XIV, com o advento do Renascimento, do século XIV ao século XVI, precisamente em 1524, um homem chamado Erasmo de Roterdã publica uma obra chamada Livre Arbítrio, onde o mesmo destaca que o homem tem livre arbítrio, poder de decisão, de determinar o curso da sua vida. Em 1525, Martinho Lutero escreve uma obra com o propósito de combater esta obra de Erasmo de Roterdã, que foi confeccionada em 1524, com o tema Livre Arbítrio, um servo, isto em 1525, destacando que nós não temos livre arbítrio, justamente por causa da queda de Adão. Nós necessitamos, com relação à salvação especificamente, da intervenção de Deus, dando-nos capacidade para tomarmos a decisão em prol de Jesus, na direção de Jesus. Então, este é um termo mais visto, mais discutido na filosofia. Foi cunhado com precisão na filosofia. Mas, como disse, teologicamente, livre-arbítrio significa poder de escolha contrária, é agir contra a sua própria natureza. Só Adão teve, nem Deus tem, porque Deus não pode agir contra a sua própria natureza. Adão agiu contra a sua própria natureza. Por isso nós entendemos que Adão tinha, ou teve, livre-arbítrio. Com a queda deixou de ter. Passou a ser um agente livre. O que isso significa? Agir de acordo com sua própria natureza. Agir de modo que as suas atitudes correspondessem com sua própria natureza.
Exatamente. A questão aí tem a ver com a responsabilidade humana, né?